Graça e paz, irmãos. Aos nossos amigos que nos assistem pelo YouTube, Deus abençoe a tua vida. Deus tem uma palavra ao seu coração nesta manhã, nesse dia. E hoje para mim é um dia muito especial. Primeiramente porque estamos na presença do Senhor e vamos celebrar a ceia. Para mim o culto de ceia é um culto primordial. Pode tomar assento, já que sentou, sente-se. Depois você levanta novamente. O culto de ceia é um culto primordial para mim, um culto precioso, especial. E nós aprendemos, desde pequeno, o pai dizia assim: culto de ceia é o culto que você se arruma melhor e vai para a casa do Senhor. Você vê que eu tô mais bonito hoje. Em especial a minha gratidão a Deus e o privilégio de estar completando mais um ano de vida hoje na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Minha gratidão a Deus, minha gratidão à minha família, minha esposa Cristina, minha filha Vitória, minha filha Sofia, que têm estado comigo nesse período de alguns anos, e juntos celebrando ao Senhor. Minha gratidão aos meus pastores, pastor Luiz e pastora Silvia, obrigado pela confiança. E por esta manhã, ao nosso GV, ao nosso GU, que eu fiz o convite lá e disse a eles: o meu presente é a presença de vocês no culto de ceia. Então vejo aí que está quase mais da metade está aí hoje já celebrando a Deus. Quem não vem agora pode vir à noite também, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, ministério de louvor. Obrigado, pastora. E eu quero convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis e depois no livro de Ezequiel. Enquanto eu escrevia essa ministração, eu fiquei um pouco temeroso, mas nesta manhã, quando Deus usou um dos seus filhos para falar comigo, foi de Deus. Eu falei: obrigado, Jesus, é a confirmação da tua palavra. Ontem, quando nós estávamos indo para o trabalho também, um dos irmãos que estavam comigo e nós comentando algumas coisas, eu vi mais uma vez a sinalização de Deus para esta palavra nesta manhã. Então, Gênesis, o capítulo de número 3 e o verso de número 15, 3 e verso 9. 3 e verso 9. A Bíblia diz assim: e o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E a base da minha palavra nesta manhã, esse 3 e 9 é para você meditar. Onde você está na presença do Senhor? De uma forma muito simples, eu não quero me deter no livro de Gênesis, nessa história que todos os irmãos, a maioria conhecem. A pergunta é: será que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, o grande eu sou. Então ele sabia aonde Adão estava. O que ele estava querendo era que Adão dissesse para ele: eu estou arrependido, estou aqui. Ponto. Guarde essa mensagem, essa palavra, que você vai precisar dela lá na frente. Agora abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo de número 22 e o verso de número 30. Enquanto você folheia a sua Bíblia, os nossos amigos visitantes, Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu digo para você uma coisa: hoje você terá essa oportunidade de aceitar a Jesus e trilhar um caminho glorioso e maravilhoso.
Se você está distante da casa do Senhor e você também está aqui hoje, também você tem uma oportunidade de reconciliar com Jesus. E Ele também te pergunta nesta manhã: onde você está? Amém? E Ezequiel 22:30, a Bíblia diz assim: e busquei dentre eles um homem. Diga comigo, um homem. Adolescentes estão aqui nesta manhã. Diga, um adolescente. Cadê os adolescentes? Adolescente, diga, um adolescente. E tem jovens nessa igreja? Então jovem, diga, um jovem. E os homens, diga, um homem. E as mulheres, uma mulher. Eu vou dar uma chance para vocês, que eu sei que vocês fazem bem melhor que isso. As mulheres, uma, no 3, 1, 2, 3. Uma mulher. Os homens estão bons. Ezequiel 22:30, a Bíblia diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. E você diga misericórdia. Exatamente isso, misericórdia. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Me ajuda a ser fiel, meu Senhor, 100% daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesta manhã, para entregar para a igreja. Obrigado, Jesus, que está aqui a tua noiva. Pai, que nós possamos ser edificados nesta manhã. Senhor Deus, que a sua palavra frutifique em meu coração e no coração de cada um aqui nesta manhã. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, Ezequiel fala-nos de um povo que estava cativo em Judá e na Babilônia. E você vai ver que a semelhança daquela época não é diferente para os dias de hoje. E quando nós lemos de uma forma muito simples este versículo: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou tapando a brecha. É como se fosse nos dias de hoje Deus olhando para unânimes em Setúbal e dizendo assim: estou procurando um homem que se posicione, estou procurando um jovem que se posicione, estou procurando um adolescente que se posicione, estou procurando uma mulher, um homem que se posicione. E nesta manhã eu preciso perguntar: quem quer se posicionar na presença do Senhor? Quem quer se posicionar na presença do Senhor? Nesta manhã Deus está olhando para nós, está olhando para a sua vida e sabe muito bem quem é você. Sabe os dons que você tem, sabe os dons que Ele te deu, sabe do que Ele te dotou, da sabedoria, do conhecimento, da unção. Mas Ele está procurando, e se Ele está procurando é porque você não está se posicionando. A situação de Israel, a situação desse povo, Deus estava olhando e procurando entre eles. Entenda uma coisa: você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para produzir no reino de Deus. O objetivo que Deus te salvou não só foi somente para Deus te salvar e te deixar bonitinho aí, não, belo, maravilhoso, não. Deus te chamou para você crescer e multiplicar na casa dele. Porque se o objetivo de Deus fosse somente nos salvar, Ele iria nos salvando, e à medida que Ele fosse nos salvando, Ele iria nos transformando e nos levando para a sua glória. Mas Ele nos chamou para nós multiplicarmos e sermos frutíferos aqui nessa igreja, sermos frutíferos aqui nessa terra. Ezequiel, quando Deus
começa a falar com Ezequiel, leva Ezequiel a uma conversa muito séria. Deus chama Ezequiel para profetizar. Ele chama Ezequiel na responsabilidade de falar a verdade, custe o que custar. Ele chega a dizer: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E ele diz ainda: e tu da minha boca, olha só, ou a responsabilidade de Ezequiel, ouvirá palavras e avisá-lo-eis da minha parte. Ou seja, Ezequiel era um arauto de Deus, boca de Deus na terra. E Deus procura homens e mulheres, jovens e adolescentes, para ser boca de Deus na terra. E Deus continua falando para Ezequiel: Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, Ezequiel, certamente morrerás, e tu, Ezequiel, não avisar, isso aqui é muito sério, e tu não for lá falar para o ímpio que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa de Jesus, se você não falar nada disso, Ezequiel, para aquele povo, eu vou cobrar das tuas mãos. É bom ser profeta, né? Deus continua falando com Ezequiel: avisar o ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida. E se aquele ímpio morrer na sua iniquidade, mas do seu sangue, da tua... Olha que responsabilidade. Ezequiel, se você não falar nada, se você não avisar esse povo, e esse ímpio morrer, Ezequiel, eu vou requerer da tua mão. Abra sua mão. Abra sua mão. Não precisa ter medo. Mas Deus colocou pessoas nas tuas mãos para você falar de Jesus, para você falar a verdade, para você anunciar o evangelho. E aonde você está, não é lá na outra cidade, é aonde você está. Deus te plantou nesse lugar, Deus te colocou nessa empresa, Deus te colocou nessa cidade, Deus te colocou nesse bairro, Deus te colocou do lado desse vizinho chato que muitas vezes você não aguenta. É porque Deus quer te usar para ganhar essa pessoa para Jesus. E o que é que você está fazendo? Mas Deus continua falando para Ezequiel: mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. Deus chama Ezequiel e dá esse recado para ele. Deus chama Ezequiel e chama ele na responsabilidade. Capítulo 3 de Ezequiel. Depois vamos para o capítulo de número 22 de Ezequiel. Você começa a ver a situação caótica que o povo estava, a situação que Judá se encontrava. E Deus olhando, e eu acredito que Deus fica desgostoso com aquilo que ele está vendo. E ele começa agora a buscar alguém e repreender aquele povo, porque a situação que aquele povo estava vivendo era uma situação terrível e não era fácil. E é uma fotografia do que acontece nos dias de hoje. Naquela época, pais era contra os filhos, filhos contra os pais, sogro contra sogra, sogro contra genro, sogra contra nora. Estava uma bagunça. A imoralidade estava tomando conta daquele povo. Não é a fotografia de hoje? O povo tinha se corrompido. O povo estava querendo mais pagar promessa. O povo estava mais querendo fazer sacrifício. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo alguns sacrifícios. Não, eu estou fazendo isso porque é um sacrifício para me alcançar a vitória, para me alcançar a bênção. Ei, quando você faz alguns sacrifícios, você está anulando o sacrifício do Calvário. O maior sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário pela tua vida. Não há sacrifício maior que você faça, que vai substituir, que vai te dar uma bênção. E sabe,
A imoralidade tinha tomado conta daquele povo, a idolatria tinha tomado conta daquele povo, e o povo estava sendo escravizado. E Deus começa a procurar um homem, e naquela época, dá-me a entender que Deus vai na linhagem real buscar alguém na corte, vai buscar entre os príncipes, vai buscar entre os reis. Mas os reis e os príncipes, diz a história, que eles estavam com as mãos manchadas, eles não podiam ser representante de Deus na terra. E aí Deus segue procurando, e o Deus vai procurar nos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles eram os representantes do povo a Deus. Então vamos encontrar alguém que possa representar, que possa ser boca de Deus. E o homem que Deus procura não pode ser um homem que faz negócios pela sua palavra. O homem que Deus procura é aquele homem que Deus diz assim, ó, sai agora da tua casa e vai lá e leva o recado, e você obedece, vai lá e leva o recado. Tem que ser um homem obediente, o homem que Deus procura. Mas os sacerdotes da época, eles estavam profetizando a seu bel prazer, estavam profetizando por trocas. Ah, se você me der tanto, eu profetizo a favor de você. Se você fizer tal coisa, eu profetizo a favor de você. Profetizar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego melhor, é muito fácil. Mas profetizar e chegar e dizer, ei, eu sou profeta de Deus, e estou dizendo para você, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aí eu quero ver ser profeta. O homem que Deus procura é o homem que não faz negócio pela sua palavra, mas é homens que falam a palavra como ela tem que ser falada. O homem que Deus procura não estava nos sacerdotes. E eu me assustei ainda quando eu comecei a ler um pouco mais, e dá a entender que Deus foi procurar nas montanhas, foi procurar os profetas, que se os sacerdotes eles eram representantes do povo a Deus, os profetas eram representantes de Deus ao povo. Mas a corrupção, o desânimo, a tristeza, ninguém se posicionava. A vaidade tinha tomado conta dos profetas. A covardia tinha tomado conta de muitos deles. E muitos dos profetas resolveram parar. Isso te lembra alguma coisa? Profeta parado? Profeta que chegou no aeroporto de Lisboa, fascinado, cheguei na Europa, e aí pendurou. Não, deixa eu pendurar aqui, profeta eu vou deixar pendurado aqui. Aqui nessa terra eu não sou profeta. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você, que não sei de onde você veio, se foi do Brasil, se foi da Itália, se foi, não sei, do México, se foi da Espanha, de onde você vem. Mas se você está aqui nessa terra, você está aqui para ser profeta de Deus. Você está aqui para ser você é uma brasa viva. E Deus nesta manhã está procurando a tua vida. Mas pastor, eu venho no GU, eu venho no culto. Gênesis 3:9, o Senhor chamou Adão e disse, onde estás? Então nesta manhã, se você é um profeta que está escondido, se você é um profeta que está na caverna, nesta manhã é manhã de ceia, é manhã de memorial, é manhã de arrependimento, é manhã de dizer, Senhor, me perdoa, eu quero me posicionar agora, não importa, eu vou ser um arauto de Deus nesta cidade, neste país, em nome de Jesus Cristo.
procura você nesta manhã. Não é lá fora, você está aqui dentro. Naquela época, o Espírito Santo vinha e voltava da vida do homem. Mas nós vivemos na graça hoje, e o Espírito Santo está entre nós, está aí na tua vida. Então que você nesta manhã possa tomar posse da palavra. A Bíblia diz, livro de Isaías, capítulo 61 e verso 1, que essa palavra possa ser viva na tua vida, jovem, adolescente, nesta manhã, e você possa dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Fica em pé nesta manhã, fica em pé nesta manhã. Eu estou ativando a tua vida nesta manhã, porque o Espírito Santo está aqui, e Ele está sinalizando a tua vida. Ele está sinalizando a tua vida. Ele chamou você nesta manhã para você pregar o ano aceitável do Senhor, e o dia da sua vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a consolar os abatidos. Você líder de GEU que está aqui nesta manhã, você líder de GEU que está aqui esta manhã, Deus quer ativar a tua vida nesta manhã. Deus quer ativar a tua vida nesta manhã. O homem que Deus procura é o homem quebrantado de coração, é o homem que não entrega a sua vida à vaidade, é o homem que reconhece a sua vida, que se não for a graça, se não for a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Todo líder de GEU, levanta a mão agora. Você vai abençoar os membros agora do teu GEU. Se você lembra o nome deles agora, levanta a tua mão agora e ore pela vida deles agora. Você é um agente impulsionador. Você é um agente impulsionador. O Senhor Deus, o Espírito do Senhor está sobre a tua vida nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida nesta manhã. Vem uma unção nesta manhã de ânimo. Vem uma unção nesta manhã de responsabilidade. Vem uma unção nesta manhã de compromisso. Vem uma unção nesta manhã de ajudador. Vem uma unção nesta manhã de estar junto. Vem uma unção nesta manhã de compartilhamento. Vem uma unção nesta manhã de unidade neste lugar. Unidade nesse lugar. Unidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro agora por cada líder de GEU, meu Senhor. Oh Deus, são agentes de milagres, são agentes impulsionadores, são agentes motivadores, são agentes que vão levar e vão arregimentar homens e mulheres nesta cidade, vão ganhar vidas para Jesus. Pai, eu abençoo a vida deles agora, e todos os GEUs aqui presentes nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Você não vai parar. Você pensou em parar, mas não para não. O homem que Deus procura
A história vai dizer para nós, e eu vou mostrar para você, que no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, quando o gigante Golias, ele desafia Israel, ele chega, a Bíblia diz no verso de número 8, e parou e clamou as companhias, ao exército posterior de Israel, e disse: ei, para que você saia e ordenar a batalha, vamos batalhar, vamos lutar. O gigante dizia, e ele dizia em alto e bom som: não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Aí o gigante fala: escolhei dentre vós um homem. Meu Deus. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, e vós seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós seremos os vossos servos e vos serviremos. Ele estava à procura até de um homem. Um homem sem Deus não é nada, mas um homem com Deus faz grandes atrocidades. E a história diz para nós, quando você começa a ler a história dos grandes avivalistas e dos grandes avivamentos, você vai ver que Charles Spurgeon, ele estava pregando um dia em Chicago, e aí ele, cheio da unção de Deus, ele disse: o mundo ainda não viu um homem que se entregasse a ele sem reserva. E diz a história que naquele auditório estava ali um homem, conhecido hoje como D.L. Moody, velho já de idade, não tinha talvez um corpo atlético, não era um jovem, não, mas ele já era mais de idade, rechuchundinho, mais assim. Mas diz a história que Moody, ele saiu lá do fundo da onde ele estava, e ele foi em direção daquele pregador, e disse para Charles Spurgeon: será que Deus me usaria para isso? Aí você segue lendo a história, e você vai ver que L. Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Um homem, meu Deus, um homem, eis-me aqui, Senhor, um homem, eis-nos aqui, um homem, diga: eis-me aqui, Senhor, pelo amor de Deus. Eu fico impressionado porque muitas vezes lá no Brasil, quando a seleção brasileira vai jogar, 11 homens atrás de uma bola, para uma nação, empresas param, fábricas param, não, vamos assistir agora o jogo da seleção. Não sei aqui em Portugal como é que é, mas lá no Brasil assim, para tudo, 11 homens atrás de uma bola. Não que eu não jogue, eu gosto de jogar, eu sou bom. Se 11 homens para uma nação, você imagina uma unânimes, cheia da unção de Deus, compromissado, cheio da unção de Deus. Nós somos mais que 11, somos mais que 22, somos mais que 44, somos mais que 88, somos mais que 160. Somos mais. Diga para o seu irmão: Deus está te procurando. Diga para ele: Deus está te procurando. Que tipo de homem que Deus procura? Será que Deus procura um galã? Não, Deus não é.
procura um ator de novela? Será que Deus procura um homem perfeito, um metrosexual, 1,90 de altura, tal, porte atlético? Não. Que homem que Deus procura? Que tipo de homem que Deus procura? Primeiro, Deus procura homens e mulheres que sejam arrependidos, como Isaías. Homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres que falam a verdade. Estou fraco. Pastor, eu preciso de ajuda. Homens e mulheres, pastor, eu errei. Meu discípulo, meu discipulador, eu preciso de ajuda. Deus procura homens arrependidos. Às vezes nós exaltamos Davi, por exemplo, e criticamos a forma que Davi fez muitas coisas. Mas uma das coisas que Davi tinha era um coração arrependido e rápido. E quando a Bíblia diz para nós, quando nós vamos para o caminho do arrependimento, Isaías capítulo de número 6, você começa lendo o livro de Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver Isaías só apontando o dedo, ai daquele, ai da nação pecadora, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo outro. Mas aí você chega no capítulo de número 6, você vai ver Isaías dizendo, ai de mim, começa em mim o arrependimento. Começa em mim. E quando nós, meu Deus, sabe quando nós nos arrependemos? Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz assim, o que Isaías viu. Quando nós nos arrependemos, nós começamos a ter visão do céu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Eu vi o Senhor. Arrependimento. Para ver o Senhor, você tem que se arrepender. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um ao outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Quando nós nos arrependemos e temos um coração arrependido, e nesta manhã examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Arrependimento. Ei, bem verdade, Deus não espera que você não peque. Deus não espera que nós não pecamos, mas Ele espera que nós nos arrependemos muito rápido. Porque a Bíblia diz para nós, livro de Salmos de número 32 e o verso 5, a Bíblia diz assim, confessei o meu pecado e a minha maldade, a minha transgressão eu não encobri. Confessei ao Senhor as minhas transgressões, os meus pecados, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado, diz Salmos 32. E mais ainda, Salmos 66, 18 e 19, aí a Bíblia diz assim, se eu atender a iniquidade ou confessar o pecado do meu coração, o Senhor me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a minha voz e atendeu a minha oração. O Senhor busca homens que tenham sede de arrependimento. O Senhor busca homens que tenham sede da pureza. O Senhor busca homens que tenham sede de santidade, sede da palavra, sede de comprometimento com a igreja, comprometimento com a noiva, comprometimento com as coisas de Deus. Entenda uma coisa,
A Bíblia diz que há 2 advogados que estão trabalhando ao nosso favor 24 horas, Gisele. 24 horas. Quando você lê Apocalipse, por exemplo, você vai ver o acusador, ele nos acusando dia e noite, esperando os nossos erros, Falcão, esperando que nós sejamos condenados. E ele vai dizendo: Deus, olha lá, ó, falhou de novo. Olha lá, ó, aquele lá mentiu de novo. Aquela lá está enganando. Mas aí, o segundo advogado, 1 João capítulo de número 2 e o verso de número 1, a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Aí parece que eu ouço quando o primeiro advogado, o acusador, acusa a sua vida, e aí vem a defesa, Jesus pela sua vida: ei, meritíssimo juiz, para aí, eu sei que ele falhou, eu sei que ele errou, mas olha só, olha que as minhas mãos estão furadas, porque eu paguei o preço na cruz do Calvário por ele. A dívida está paga. Deus procura homens arrependidos. Deus procura adolescentes arrependidos. Deus procura jovens arrependidos. Deus procura homens e mulheres arrependidos. Segundo, Deus procura homens quebrantados como Jeremias. Vivemos um tempo em que dificilmente se choramos na igreja. Se eu perguntar aqui, fazer uma enquete, quem trouxe lenço hoje? Mas antigamente, pastor Paulo, quando nós íamos principalmente para o culto de oração na terça-feira, lembra, João? Falei João porque nós somos da mesma idade. Nós nos derramávamos na presença do Senhor. E quando você lê Jeremias capítulo de número 9, verso 1, a Bíblia diz assim: ó, se a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Chorar aos pés do Senhor resolve. Não é fácil. Às vezes a resposta não vem na hora. Você chora um dia, 2, 3, não sei quanto tempo. Mas a Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Tem gente que não sabe esperar e ainda diz: não, já chorei tanto tempo pelo meu casamento, já chorei tanto tempo pelos meus filhos, já chorei tanto tempo por uma vida melhor. Não, eu vou levar Jeová agora na parede. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já falou isso? Não. Hoje eu vou ter um tete a tete com Deus. Não, se Deus não resolver hoje, não conhece a Bíblia, não conhece o teu Deus, não conhece o Deus que você serve. Porque eu só vou mostrar um pouquinho para você do tamanho do nosso Deus, e depois você vai mudar de ideia, se você leva Deus na parede mesmo ou não, aí o problema é seu. Mas quando nós lemos a Bíblia, a gente vê Salmo de número 148, que ele chama as estrelas pelo nome. Aí você lê depois Isaías capítulo 40, você vai ver que ele pesa os montes em balança no dedo da sua mão.
Você vai lendo a Bíblia, e depois você vai ler sobre Naum, por exemplo. Você vai ver que ele fala que as nuvens são poeira dos seus pés. Tamanho do nosso Deus. Mas o que eu acho mais fantástico, irmã Ema, é quando nós lemos Jó, por exemplo, 38. A Bíblia vai dizer para nós que ele chama os raios pelos nomes. Raio fulano, vem aqui. Raio fulano, vem aqui. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o tamanho do seu Deus. Esse é o tamanho do seu Deus. E Ele cuida de você. Se Ele sabe de todas essas coisas, Ele sabe de você e sabe aonde você está. Chore aos pés de um Deus que é poderoso. E o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é grande, o nosso Deus faz as coisas acontecerem. O poder da lágrima, o poder do choro. Ezequiel teve uma visão quando Deus disse para ele. Ezequiel viu quando Deus disse: entre na cidade, matem homens, mulheres e crianças, velhos, tudo, matem tudo. Aí o profeta seguiu vendo a visão. Aí de repente Deus disse assim: ei, espere. E ele viu que entrou um anjo com um tintureiro na mão. E a voz disse assim: ei, espere. Esperem até que sejam marcados aqueles que ainda choram no meu altar. Depois matai a todos. Chorar te livra da morte. Chorar aos pés de Jesus te livra da morte. Chorar aos pés de Jesus te livra da morte. E nesta manhã Deus está procurando você e com as suas lágrimas. E se você tem chorado aos pés de Jesus, fica tranquilo que Ele está te vendo. Fica tranquilo que nesta manhã Ele te fortalece. Fica tranquilo que nesta manhã Ele conta com você como homem na presença dEle. Obrigado, Jesus. Deus procura homens arrependidos, e Deus procura homens e mulheres que choram na sua presença. Às vezes você chora na frente de uma série, você chora assistindo Lagoa Azul já 30 vezes, você chora assistindo Titanic, mas não chora na presença do Senhor. Experimente o caminho das lágrimas. Finalizo. O homem que Deus procura é um homem restaurado como Pedro. Nós não enganamos a Deus. Deus sabe como nós estamos. E aí meu pastor leu um versículo essa semana que eu achei muito interessante. Livro de Atos, capítulo 23 e o verso de número 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Será que você é restaurado mesmo, ou você é uma parede caiada? Será que você é restaurado, ou você ainda é um sino que só soa, só faz barulho? Pedro errou feio, irmãos. Pedro errou feio. Jesus avisou ele.
Mas mesmo assim, ele errou. Mas se você quer ser restaurado, pare de enganar a Deus, de você achar que engana a Deus. Ele está com os olhos como chama de fogo te olhando. Tuas ações, tua vida, os teus passos, por onde você anda. Você já teve experiências com Deus. Talvez você já foi como Pedro, porque Pedro andou com Jesus. Pedro teve experiências incríveis, andou sobre as águas. Ei, Pedro teve a experiência quando Jesus disse para ele: Pedro, lança o anzol e pega o primeiro peixe. Abre a boca dele, dentro da boca dele tem uma moeda. Que experiência, né? Meu Deus! Visualizou um milagre instantaneamente naquele momento, pelas palavras de Jesus. E Jesus disse para ele: tu vai me negar 3 vezes. Quem, Senhor? Eu? Eu não. Aí alguém fala para Pedro: Pedro, tu estava andando com Jesus, né? Que eu? Eu não. E ele sai. Aí diz que a empregada vê ele, diz: você até fala igual a ele. Não, eu não. Ok? Na minha cabeça de Jonas dá a entender que Pedro saiu brabo, xingando ainda. Estou falando que eu andava com esse homem? Não sou não. Aí alguém fala para Pedro assim: ei, até a tua fala te condena. Crente até desviado não tem como deixar de ser crente. Porque as pessoas olham para dizer: tu tem uma coisa diferente. Tu tem tentado se esconder do que Deus tem para a tua vida. Tu tem tentado se esconder de ser cristão. Tu tem tentado se esconder. Mas nesta manhã Deus está te procurando e está te chamando nesta manhã. O homem que Deus procura é um homem arrependido, um homem que quer restauração. Quer restauração. E Jesus quer te restaurar nesta manhã. A história diz que depois que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E Jesus vai para ser crucificado. Último encontro, último olhar. Último olhar. Sabe aquele último olhar? Mas agora ele foi e eu não consegui pedir perdão. Agora ele foi e quando é que eu vou falar de novo? E agora aconteceu isso e quando é que eu vou encontrar essa pessoa? Nunca mais vi essa pessoa, eu queria pedir perdão. A cabeça de Pedro eu acho que ficou: Jesus é morto, crucificado. E quando seria o novo encontro? Maria Madalena vai ao túmulo. Chega lá, o túmulo está vazio. E ela começa a chorar. E começa a derramar as suas lágrimas ali, dizendo: onde puseram o mestre? Aí alguém fala com ela em uma voz mansa e suave: não chores. Vai, avisa os outros. Avisa os outros que eu vou para Galileia. Na minha cabeça de Jonas dá a entender que ela é tomada por uma alegria, porque ela conhece a voz do seu mestre. E quando ela vai saindo,
Ele fala assim: ei, e avisa Pedro também. Avisa quem? Avisa quem? Eu vou dizer nesta manhã: avisa quem? E você vai falar o seu nome. Avisa quem? Avisa quem? Nesta manhã, Ele está aqui para se encontrar com você. Ele aceita o arrependimento do seu coração. Ele já aceitou as tuas lágrimas nesta manhã. E está dizendo para você: eu te achei nesta manhã. Fica em pé em nome de Jesus.